de hoje. E o nosso tema de hoje são 5 comportamentos que te impedem de crescer. 5 ações, 5 atitudes, que é o que estão assim te bloqueando, que é o que estão te impedindo de ir para o próximo nível. E se você continuar fazendo a mesma coisa, se você tiver ao menos um deles, isso é o que está travando a sua vida, na sua vida pessoal, travando na sua vida profissional. Então, hoje nós vamos aprender quais são esses comportamentos. O que é que hoje, às vezes, pode até estar assim, você nem está percebendo, mas realmente estão te impedindo de avançar. E são os nossos comportamentos, são as nossas ações que vão nos levar onde nós desejamos chegar ou, de repente, vão te paralisar. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. E o primeiro comportamento é ouvir a opinião de quem não construiu nada. O primeiro comportamento, que eu considero assim o número 1, é você ouvir a voz de quem nunca construiu nada. E nós temos, muitas vezes, a tendência a nossa mente ser tão negativa que nós deixamos de ouvir muitas vezes as pessoas que nos aplaudem, as pessoas que torcem pela nossa vitória, as pessoas que torcem pelas nossas conquistas, que vibram pelas nossas conquistas, e às vezes apenas um comentário negativo, e muitas vezes esses comentários negativos vêm até de pessoas próximas, basta apenas uma palavra e você desanima. É exatamente isso que eu vejo muitas mulheres desistirem, pararem por uma palavra negativa. E tem muitas pessoas, gente, a própria palavra diz que tem lobos vestidos de cordeiro, de ovelhas. Tem pessoas que podem estar à nossa volta e que elas sugam a nossa energia e que são âncoras na nossa vida e muitas vezes a gente nem percebe. Muitas pessoas, às vezes, que estão ali no nosso ciclo, pode ser familiar, pode ser de amizade, que estão à sua volta, mas que não vibram pelo seu crescimento e que não vibram pelo seu desempenho. Então, nós precisamos ter muito cuidado com quem a gente compartilha a nossa vida, com quem a gente compartilha os nossos projetos, com quem a gente compartilha os nossos sonhos, com quem a gente compartilha o que a gente deseja. A gente precisa ser muito seletivo em relação às pessoas que estão à nossa volta. Eu sou uma pessoa que eu me preocupo demais com as pessoas que estão à minha mesa, com o tipo de conversa que tem na minha mesa, com o tipo de conversa que tem à minha volta. Porque pessoas negativas e pessoas de uma energia negativa, elas vão viver o tempo todo murmurando. Elas vão estar o tempo todo falando ou questionando palavras negativas e que isso pode influenciar na sua vida e que isso pode influenciar no que você faz. Então, por isso que é tão importante a gente ser seletivo. E, principalmente, tudo que nós ouvimos, tudo que nós vemos, ouvimos, nós sentimos. Então, por isso que você precisa ser tão seletivo em tudo que você vê, em tudo que você ouve. Porque é isso que está construindo a sua mentalidade. Se você quer ter uma mentalidade de sucesso, você precisa selecionar as pessoas que você segue, as pessoas que você observa, as pessoas que você anda, independente de onde você more. Porque hoje nós estamos mais cercados com o que a gente vê no celular, nas redes sociais, do que em si, do que está à nossa volta presencial. Porque a gente ocupa a maior parte do tempo, muitas vezes, nas redes sociais. E é por isso que vem a comparação, que vem, enfim, um monte de coisa. Então, um dos maiores sabotadores, um dos maiores comportamentos que nos destrói é ouvir a opinião de quem não construiu nada. E o que acontece? Geralmente, as pessoas que vêm te criticar são exatamente essas pessoas que nunca construíram. São exatamente essas pessoas que não têm nada a agregar e criticam e ofendem. Então, quando tem uma pessoa que já construiu alguma coisa, já tem uma jornada, já tem algo lá na frente, essa pessoa normalmente ela apoia. Essa pessoa normalmente ela incentiva. Essa pessoa normalmente ela inspira, ela ajuda. Pessoas que já construíram alguma coisa, pessoas que já estão trilhando um caminho,
Essas pessoas normalmente elas têm o desejo de ajudar as outras. Elas aplaudem as outras. Pessoas que não constroem nada são as pessoas que mais criticam. São as pessoas que mais apontam. Então é por isso que você tem que começar a observar. Quem falou isso ao meu respeito? Quem falou isso? Construiu o quê? Está aonde? Você precisa questionar de onde veio para não te paralisar. Para não te impedir. Então, hoje, quando eu estava no meu devocional, o Senhor deixou muito claro no meu coração em relação a isso. Quando eu estava meditando na história de Gideão. Gideão, ele era um homem que ele não tinha uma identidade forjada, uma identidade fortalecida. Quando o anjo do Senhor vem falar com Gideão, ele fala assim, eu sou o menor, eu sou o mais fraco da minha família. Então, Gideão, ele tinha uma identidade que ele criou dentro dele, de ser fraco, de ser o menor, de ser o inferior, do que muitas vezes alguém falou. A Bíblia não fala em relação a isso, mas quando nós criamos uma identidade, é do meio em que a gente vive. É do meio em que a gente está. Então, quando ele olha para ele vê uma pessoa sem capacidade nenhuma de cumprir aquela ordenança. Mas quando Deus fala com Gideão, ele o chama de guerreiro valente. Enquanto Gideão acreditava que ele era o menor, que ele era o mais fraco, que ele era o sem importância nenhuma, que ele era o menor da família, ou seja, no meio da família dele, ele se sentia o menor. Então isso é uma crença que ele já criou no meio familiar dele. Enquanto todos os outros eram mais importantes, ele se considerava sem importância. Mas enquanto na mente dele, no coração dele, ele pensava isso a respeito dele, o Senhor olhava para ele de uma forma diferente, via nele as grandes capacidades que ele tinha. E o chama de guerreiro valente. E a partir dali, Gideão começa a tomar posse dessa nova identidade como realmente um guerreiro valente. Então, talvez você tenha no decorrer da sua vida tomado posse de uma identidade que não é sua. Tomado posse de uma identidade que muitas vezes no seu meio familiar você adquiriu, ou que as pessoas à sua volta impuseram sobre você e que acabaram fazendo com que você acreditasse que realmente você é a menor, que realmente você é inferior, que realmente todos os outros são melhores do que você e que realmente você não tem capacidade nenhuma. Então, talvez você tenha tomado posse dessa identidade pelo que os outros falaram. Mas quando você começa a ouvir a voz de Deus, o que Deus diz sobre mim, quando você começa a tomar posse de uma nova identidade, de uma identidade de vencedora, não de uma identidade de perdedora, não de uma identidade de vitimista. Quantas pessoas, quantas mulheres se vitimizam de tudo, culpam tudo. Então, qual a identidade que você tem tomado posse e que a partir de hoje você precisa abandonar para ir para o próximo nível? Então, quando você vai, e é o segundo ponto que eu vou mostrar aqui para vocês, que é ter clareza de onde você quer chegar, você precisa observar qual a nova identidade que eu preciso tomar posse na minha vida. Isso é tão profundo, porque se você não acredita em você, como que você vai alcançar alguma coisa? Então, acreditar em si, ter essa autoconfiança em si, fechar os ouvidos para aqueles que apontam, tapar os ouvidos para aqueles que apontam, para julgamentos, para críticas, é o primeiro grande passo. É o primeiro grande passo para você avançar. Nunca aceite críticas de quem nunca construiu nada. Nunca aceite críticas de quem não está
onde você está ou de quem nunca chegou aonde você deseja estar. É muito importante que você saiba selecionar as pessoas que você ouve. Então, esse é o primeiro comportamento. O segundo comportamento é você não ter clareza do que quer. Não ter clareza de onde quer chegar. Por isso que um está ligado ao outro. Quando eu desenvolvo uma nova identidade, quando eu desenvolvo uma nova frequência de energia na minha vida, uma frequência positiva, quando eu olho para frente, eu começo a desenvolver em mim todas as minhas capacidades, todas as minhas habilidades, independente do que o outro ache. Eu começo também a olhar para frente. Eu costumo dizer que e é por isso que eu amo o coaching, porque no coaching a gente olha para presente e futuro. Como eu estou hoje, como está a minha vida hoje e onde eu desejo chegar. Quando eu defino, quando eu tenho clareza de como está a minha vida hoje, onde eu quero chegar, eu começo a traçar um plano, que é como eu vou fazer para chegar lá. Então a primeira grande pergunta não é como, a primeira grande pergunta é como eu estou, onde eu estou hoje. E quando você olha como eu estou hoje, é onde você olha para dentro de si, como é que está a sua vida hoje. Se você faz uma análise de toda a sua vida, como está a sua vida hoje? Você precisa ter essa clareza do que está bom e do que não está bom. Do que está dando certo e do que não está dando certo. Quando eu sei exatamente como a minha vida está hoje, quando eu mapeio como a minha vida está hoje, eu agora defino o que é que eu quero. Porque é muito fácil a gente fazer uma lista das coisas que a gente não quer. Ah, eu não quero viver assim, eu não quero isso pra minha vida, eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo. E aí você fica focando somente no que você não quer. Eu não quero mais passar por isso. Mas, e se eu te perguntar, e aí, o que é que você quer? Você tem clareza de tudo que você deseja alcançar? Você tem clareza de como você quer estar em dezembro de 2026, daqui a 6 meses, 5 meses? Como é que você quer estar? Você tem clareza de como que você quer estar daqui a 1 ano? Você tem clareza de como que você quer estar daqui a 5 anos? Ter clareza do que você deseja alcançar, de onde você deseja estar. É muito importante que você tenha isso listado, sabe? Isso mapeado, isso desenhado. Na palavra do Senhor em Abacuque fala assim, escreve a tua visão em tábuas bem grandes, para que até quem passa correndo consiga vê-la de longe. E no tempo certo acontecerá. Então você tem que ter clareza quais são os seus projetos. Quais são os seus sonhos. O que você deseja alcançar. Quantas e quantas mulheres já não têm mais nem sonhos. Não sabem nem o que é isso. Se perderam pela rotina do dia a dia, pela correria do dia a dia, não se permitem mais sonhar, desejar algo. Então, quando você tem o seu objetivo claro, quando você tem a imagem clara do que você deseja alcançar, isso vai te gerar a motivação diária para você fazer o que você faz, para você se desenvolver. Quanto mais clara for a sua visão, quanto mais claro for onde você deseja chegar, mais clareza você vai ter nas decisões que você vai ter no dia a dia. Olha só, eu sou tão focada nas coisas que eu desejo alcançar, que quando eu vejo qualquer pessoa com a energia, qualquer pessoa, eu sinto na hora, quando eu vejo que tem uma energia que vai atrapalhar. Quando eu vejo que tem alguém que pode atrapalhar. Mas por que eu sinto isso? Porque eu tenho muita clareza do que eu quero para minha família, eu tenho muita clareza do que eu quero no meu negócio, eu tenho muita clareza do que eu quero na minha vida.
Eu tenho muita clareza do que vai me ajudar a chegar lá e do que pode me atrapalhar. E quando eu vejo que tem alguma situação, alguma pessoa, algo que pode prejudicar, eu elimino na hora. Porque eu tenho muito vivo dentro de mim o que eu desejo viver. Eu tenho muita clareza dentro de mim o que eu desejo alcançar. Só que eu também não me preocupo, mas talvez você diga, mas eu posso ficar ansiosa. A ansiedade, ela vem exatamente do seu medo, da sua dúvida, da sua incerteza do que pode vir. Porque você, quando pensa no seu futuro, quando você pensa lá na frente, você pensa de forma negativa. Quando você olha para a sua vida lá na frente, você acha, mas e se não der certo, mas e se acontecer isso? E aí fica aquele turbilhão de pensamentos na sua cabeça. Mas quando você tem uma visão clara de tudo que você deseja viver, ainda que não aconteça agora, mas você se alimenta que acontecerá. E o processo mais impressionante, sabe assim, o processo mais impactante não é a chegada, eu sempre falo isso, é você curtir o seu processo. É você curtir cada processo até chegar na chegada. E quando você chegar lá, quando você estiver lá na chegada, você vai olhar para trás e dizer como foi bom. Então, curtir o processo, que é o que eu falei para vocês, tem o ponto A hoje e o ponto B aqui. Essa linha aqui, ela precisa ser prazerosa. Porque senão, dificilmente você chega no ponto B. Você precisa celebrar as pequenas coisas. Todos os dias você tem um motivo, você tem que ter um motivo para celebrar. Todos os dias você tem que ter um motivo que te deixa realizada. O seu dia não pode ser todos os dias dia de tensão, dias de estresse, dias de sobrecarga. Você precisa começar a celebrar as pequenas coisas, porque o extraordinário da sua vida não é na coisa grande. O extraordinário, ela tá ali, do seu lado, nas pequenas coisas. E nós, do jeito que nós vivemos hoje, nós estamos deixando de ver a beleza das pequenas coisas. Nós estamos deixando de ver a beleza das pequenas coisas à nossa volta, principalmente pela grande massa do que nos é oferecido hoje através das redes, de uma vida perfeita, de muitos luxos, de muitas coisas grandiosas, que estão nos tirando a beleza das pequenas coisas, que é o que nos vibram. Então, ter clareza do que você quer é muito importante. Então, um comportamento que hoje pode estar te sugando, te atrapalhando, é não ter a clareza de onde você quer chegar. Não ter a clareza do seu projeto. Qual é o seu projeto? Que todos os dias você vai pegar ali, você vai olhar e vai dizer, esse é o meu projeto de vida. Esse é o meu projeto de vida. É isso que você precisa ter. Terceiro grande passo, não investir em conhecimento. Como que você deseja crescer se você não investe, se você não tem o conhecimento que é a chave? Você precisa ter o conhecimento, mas eu venho aqui e pontuo aqui para vocês, porque eu também já vejo muitas pessoas investem em conhecimento, cursos e mais cursos, e não tem atitude. Você precisa ter o conhecimento certo, das pessoas certas, que te incentivem a agir. Nada adianta você investir em conhecimento se você não tiver atitude. Então, você precisa ter o conhecimento. Como diz Paulo Vieira, o que eu não tenho é porque eu não sei. Então, você tem que começar a observar qual tipo de conhecimento que eu preciso hoje. E isso está a ver, por isso que um ponto está ligado ao outro. Como está a minha vida hoje? Pronto, a minha vida, nessa área, a minha vida não está legal. Seja a minha área espiritual, minha área emocional, minha área profissional, minha área financeira. Então, o que você vai fazer? Você vai buscar conhecimento sobre essa área específica. Não é outro tipo de conhecimento que você tem que buscar. Você tem que buscar o conhecimento para o problema que você está enfrentando.
E uma vez você busca conhecimento, como é que eu faço para me ter resultado? Conhecimento, ação, conhecimento, ação. Vou lá, livros, cursos, vídeos, ação. Vídeos, cursos, livros, ação. Não adianta você só ouvir, aprender e não agir. Você pode investir lá um monte. Às vezes uma ficha que cai para você é o que faz você ir pro próximo nível, é o que faz você virar o jogo. Então, o conhecimento, investir no conhecimento alinhado à sua ação, alinhado à sua atitude. Agora, não adianta você estar batendo aí a cabeça sem se permitir aprender. Eu costumo dizer que eu sou uma eterna aprendiz, porque eu não sei tudo. Eu não sei nem metade do que tem aí de tanto conhecimento. E o mundo do conhecimento, ele é muito vasto, ele é muito grande. Então, se você quer crescer, você precisa investir em livros, em cursos, em mentorias, em pessoas. Porque quando eu invisto em conhecimento, eu estou encurtando o caminho. Por isso que tem tantas pessoas que não vão para o próximo nível, que não crescem. Porque se fecham para o conhecimento. E hoje nós temos tanta facilidade para obter conhecimento. Então, depois de agora, nós vamos para o quarto comportamento. Fazer tudo ao mesmo tempo. Ser a multitarefas. E o nosso cérebro, a nossa mente, ela não foi formada para ser multitarefa. Mas nós insistimos, principalmente nós mulheres, em ser multitarefas. Em fazer tudo ao mesmo tempo e no final não termina nada. O que eu mais ouço de mulheres é: eu começo e não termino. Por que eu começo e não termino? Porque eu tenho muita coisa para fazer. São muitas coisas. Nós assumimos, sim, papéis. Mas você tem que priorizar cada papel. Quando eu estou no papel de empreendedora, eu sou a empreendedora. Quando eu estou no papel de mãe, eu sou a mãe. Quando eu estou no papel de esposa, eu sou a esposa. Quando eu sou o papel da dona de casa, eu sou a dona de casa. É assumir os seus papéis, equilibrando suas funções. Mas tem muitas mulheres que vivem, que já estão no automático de viver o tempo todo ocupadas. É fazendo isso, é fazendo aquilo, tudo ao mesmo tempo. E é por isso que hoje nós estamos numa geração de tantas pessoas ansiosas, sobrecarregadas, porque é um peso muito grande de tanta coisa para resolver. Então, fazer tudo ao mesmo tempo hoje é um dos maiores problemas da atualidade. Porque as pessoas estão confundindo movimento com progresso. Estar ocupada é diferente de ser produtiva. Você precisa ter clareza qual a ação que vai me levar para o próximo nível no meu negócio. Qual a ação de hoje que eu vou fazer para essa área? Para essa área ter clareza. Hoje nós estamos rodeadas de muitas coisas. Mas você precisa selecionar o que é o mais importante. Porque quantas vezes você chega no final do dia cansada, esgotada. Porque se ocupa demais. Então, uma coisa de cada vez. E o quinto comportamento e último, mas de suma importância: crescer sozinha. Crescer sozinha é um caminho muito longo. Não pense que você vai conseguir chegar a algum lugar sozinha. Nós precisamos, nós seres humanos, desde da primitividade lá, nós temos o instinto de estar em grupo. Nosso instinto humano é estar em grupos sociais, em comunidade, em tribos. Então você precisa encontrar a sua tribo, o seu grupo. Olha só, pessoas
que gostam do churrasco vão entrar no grupo do churrasco. Pessoas que gostam da balada vão entrar no grupo da balada. Pessoas que gostam de estudar vão estar no grupo de quem estuda. Pessoas do trabalho vão estar no grupo do trabalho. Cada ser humano, ele vai se encontrando e formando a sua tribo, formando o seu grupo. Então, não pense que você cresce sozinho. Então, qual grupo você precisa estar inserida para você avançar? Quando eu entendi isso, gente, foi uma das maiores viradas de chave da minha vida. Quando eu comecei a me inserir em grupos que me incentivam a ir para o próximo nível. Quando eu me inseri em grupos que me incentivam a ter um resultado diferente. Quando eu me inseri em grupos de pessoas que pensam diferente. Então, ter um grupo que vibram, que apoiam, porque lembra do que eu falei pra vocês no tópico 1, no comportamento 1, de ouvir quem não construiu nada? Aqui você precisa começar a se inserir em grupos de pessoas que te incentivam, de pessoas que te ajudam. Ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. Então, ter um mentor, ter alguém, é por isso que eu amo tanto os meus grupos de mentoria. Eu amo os meus grupos. Eu sou mentorada, tenho grupos em que eu estou inserida, que me ajudam a avançar. E tem os meus grupos das minhas mentoradas, nosso grupo de empreendedoras, onde lá nós falamos sobre negócio, nós falamos sobre ações para implementar na construção do nosso negócio. Nós temos o nosso grupo, que é o grupo do Plenamente, que é o nosso grupo de desenvolvimento emocional e espiritual, onde lá a gente coloca mensagens de fé, de edificação e também de construção. Então, estar inserida em grupos como esse muda, eleva o nosso nível muito. Por isso que é tão importante. Você está inserida em grupos que vão te ajudar. Então, esses são 5 comportamentos que hoje estão te paralisando. Que hoje estão te impedindo de ir do próximo nível. Qual deles você precisa se libertar hoje? Será se é o dar ouvido a quem nunca construiu nada, a opinião dos outros? Será que você está focando tanto no que você não quer, não ter clareza dos seus sonhos? Será que é porque você não está investindo no seu conhecimento? Será que é porque você está fazendo muitas coisas, está muito ocupada, mas não está vendo resultado? Ou será que é porque você está sozinha? Você se vê sozinha? Se em algum desses pontos você se encontra, tem jeito, tem como resolver, tá? Tem como resolver. Eu estou com as inscrições do Empreenda Mais, a nossa formação de empreendedoras abertas. É o nosso grupo onde a gente se desenvolve, tanto na nossa vida pessoal como na nossa vida profissional. Nosso grupo de mulheres que desejam construir um negócio grande, um negócio lucrativo, um negócio que traz resultado, mas sem se sobrecarregar, tá? Onde você realmente vai para o próximo nível. É um grupo de apoio. Então, se você deseja participar, me manda uma mensagem dizendo que tem interesse, que eu te passo todas as informações. É uma formação para você se desenvolver. E é como a gente falou hoje, não pense que sozinha você vai conseguir. Você pode até conseguir, mas vai demorar muito. Esteja inserida em grupos que te ajudam, que te apoiam. Certo? É isso, meus amores. Um cheiro para vocês. Se fez sentido essa live para você, me manda mensagem que eu quero saber também, tá bom? E até o nosso próximo Café com a Coach.